E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça e decifrar o que realmente significa ter a certificação Ancor. Sabe, ela é muito mais do que só um selo bonito no currículo. Ela é, na verdade, a base, o alicerce da confiança em todo o mercado financeiro aqui do Brasil. Bora entender juntos por que essa certificação é tão, mas tão fundamental? Para a gente começar, eu já lanço uma pergunta aqui no ar. O que é que de fato separa um profissional de investimentos bom de um profissional que é excepcional? A resposta, como a gente vai ver, está escondida nos detalhes, nas regras, nos limites e principalmente na ética que guia essa carreira. Olha só o nosso mapa para hoje, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente define o papel do agente. Depois, mergulha de cabeça no código de ética. Em seguida, vamos entender o papel crucial no combate aos crimes financeiros. E, por fim, a gente junta tudo isso para desenhar o perfil do profissional de confiança. Então, bora para a primeira parte. Antes de mais nada, a gente precisa entender o campo de jogo, o que um agente autônomo de investimentos, o famoso AI, pode e o que ele não pode fazer, né? Ter essa clareza é o primeiro passo para o sucesso. Vamos lá! Primeira questão na tela, uma daquelas clássicas de prova de certificação. Um AI tem 3 atividades listadas aí: prospecção de clientes, recepção de ordens e prestação de informações sobre produtos. A pergunta é: quais dessas são, de verdade, as responsabilidades essenciais dele? E a resposta certa é a D. Todas as 3 são fundamentais. Um Araci não faz só uma coisinha aqui e outra ali. A atuação dele é uma combinação dessas 3 atividades. Vamos ver isso em detalhe. Agora, o legal que olhar para isso é entender a lógica. Pensa num tripé, sabe? Para ele ficar de pé firme, ele precisa das 3 pernas. O trabalho do Zerai é exatamente isso. Primeira perna: encontrar e trazer novos clientes. Segunda: ser a ponte, recebendo e registrando as ordens de compra e venda. E a terceira: ser um guia, dando informações claras sobre os produtos da instituição que ele representa. É esse tripé que sustenta tudo. Beleza? Agora vamos para um caso prático. Imagina a situação. O Carlos, que é AI, quer ser super proativo. Aí ele vai lá e cria um relatório próprio do jeito dele para mandar para um cliente. A intenção pode até ser boa, mas a pergunta que fica é: ele pode fazer isso? Essa questão testa justamente os limites da autonomia do agente. E a resposta é um sonoro não. A regra é claríssima quanto a isso. Qualquer material que você envia para o cliente, seja um relatório super complexo ou uma comunicação mais simples, tem que ser aprovado antes pela instituição financeira. O ponto-chave aqui é entender que a autonomia do agente tem limites. Ele trabalha debaixo de um guarda-chuva institucional que protege todo mundo: o cliente, o mercado e o próprio profissional, garantindo segurança e padronização. Entendido? Então agora a gente sobe um degrau, vamos para a nossa segunda sessão. A gente sai das regras do o que fazer e entra nos princípios de como fazer. E olha, ética não é um acessório não. É o sistema operacional do profissional de confiança. É o que realmente define a atuação dele no dia a dia. Olha, essa aqui é uma situação clássica, daquelas que a gente sabe que acontecem, infelizmente. Um profissional tem uma meta de vendas para bater. Para chegar lá, ele acaba empurrando um produto que não tem nada a ver com o perfil do cliente. Qual princípio fundamental está sendo quebrado aqui? A palavra-chave aqui é integridade. E esse slide mostra o cabo de guerra perfeitamente. De um lado, a integridade, que manda você colocar o interesse do cliente acima de qualquer coisa. Do outro, o foco cego em bater a meta. Um profissional de excelência sabe que a meta é uma consequência de um trabalho bem feito, de um trabalho íntegro, e nunca o contrário. A confiança de um cliente vale muito mais do que qualquer bônus. Agora, outra situação que pode parecer inofensiva. Um agente pensa: pô, vou ajudar meu amigo corretor de imóveis e, quem sabe, até meu cliente. E aí ele passa o contato. Mas ao fazer isso, ao compartilhar uma informação confidencial, mesmo que sem maldade, ele está cruzando uma linha ética seríssima. Qual princípio ele está violando? É a linha da confidencialidade. E, gente, esse princípio é sagrado. Não tem meio termo. As informações de um cliente são confiadas ao profissional com um único objetivo: ajudar na gestão dos investimentos dele. Ponto. Usar esses dados para qualquer outra coisa, seja para benefício próprio ou de um amigo, é uma quebra de confiança gigante e uma violação ética das mais graves. Ok, agora a gente vai entrar no assunto mais pesado, a terceira parte da nossa conversa. E aqui o negócio fica sério. O agente de investimentos não é só um consultor. Ele é um guardião do sistema financeiro, uma peça-chave na linha de frente contra a lavagem de dinheiro. É uma responsabilidade, assim, imensa. Para a gente combater um problema, primeiro a gente precisa entender como ele funciona, certo? Essa pergunta atesta justamente o conhecimento sobre a mecânica desse crime.
Existe um processo, uma sequência de etapas muito bem definida para lavar dinheiro. Qual é a ordem correta? O processo todo segue um roteiro, quase um passo a passo do crime. São 3 fases bem definidas. Começa com a colocação, que é a porta de entrada, pegar o dinheiro sujo e botar ele dentro do sistema financeiro. Depois vem a ocultação, que é a fase de embaralhar as cartas, com um monte de transações para dificultar o rastreamento. E por fim, a integração, que é quando o dinheiro volta para a economia com cara de limpo. É nessa fase, a de integração, que o crime se consolida, sabe? O dinheiro sujo agora tem pedigree, parece totalmente legal. Ele volta para a economia na forma de imóveis, carros de luxo, investimentos. E é aí que o trabalho de vigilância do AIL fica ainda mais importante, identificando movimentações que não batem com o perfil daquele cliente. Mas calma, o AIA não está sozinho nessa trincheira não. Existe toda uma estrutura institucional por trás. E a pergunta aqui é sobre quem comanda essa estrutura toda. Qual é o principal órgão de inteligência financeira que a gente tem no Brasil? A resposta é o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. É para ele que todas as instituições precisam reportar qualquer operação que pareça suspeita. E o ponto mais importante aqui que precisa ficar bem claro, comunicar não é uma sugestão, é uma obrigação legal. O profissional que está ali na ponta tem o dever de identificar e comunicar essas coisas, funcionando como os olhos e ouvidos do sistema. Ufa! E com isso, a gente chega na nossa amarração final. Depois de passar pelas funções, pela ética, pelas obrigações legais, agora é hora de juntar todas essas peças. O que surge daí é o retrato do profissional que o mercado, e principalmente os clientes, realmente precisam e confiam. E esse resumo aqui fecha com chave de ouro. O profissional de excelência tem competência técnica para saber o que está fazendo, uma bússola ética para se guiar sempre pelo caminho certo e a vigilância legal para proteger todo o sistema. Não adianta ter só uma dessas coisas, sabe? É a combinação inseparável das 3 que faz a diferença. Para fechar, quero deixar uma provocação no ar. Passar na prova da Ancor te dá licença para operar, claro. Mas o verdadeiro significado dessa certificação é outro. É a licença para ser confiável. É um compromisso, sabe? Um compromisso público de que, por trás daquele selo, existe um profissional competente, ético e vigilante. E no fim das contas, essa é a base de tudo. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos desvendar juntos alguns dos mistérios da economia brasileira. Mas olha, esquece aquela aula super teórica. A ideia aqui é um desafio, um quebra-cabeça. As perguntas que vamos ver não são um teste, tá? Elas são as pecinhas que, quando a gente junta tudo, formam um mapa por entender como o dinheiro e a economia realmente funcionam aqui no Brasil. E aí, vamos montar esse quebra-cabeça? Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai sentir o pulso da economia, sabe? Para entender os sinais vitais dela. Depois, vamos seguir os fluxos de dinheiro para ver para onde ele vai. Na sequência, a gente descobre as regras do jogo financeiro. E para fechar, vamos conhecer quem comanda o sistema. Então, vamos lá. Nessa primeira parte, a gente vai aprender a medir a temperatura da economia. E para começar, vamos falar de uma palavra que todo mundo ouve o tempo todo, mas que às vezes fica meio confusa: inflação. O que será que ela significa de verdade para o nosso bolso, hein? Então vamos à nossa primeira pergunta. Afinal, o que é inflação? Dá uma olhadinha nas opções que estão aí. Qual delas descreve melhor esse fenômeno que mexe com a vida de todo mundo? Pensa um pouquinho aí. Pois é, a resposta certa é a primeira. Pensa assim, ó, a inflação é o que faz com que o dinheiro que a gente tem hoje compre menos coisas amanhã. É a famosa perda do poder de compra. O seu dinheiro literalmente passa a valer menos. E aqui no Brasil isso é uma memória muito viva, principalmente para quem pegou os tempos de hiperinflação. Ok, entendemos a inflação. Agora vamos para outro termo que sempre aparece no jornal: recessão. O que de fato acontece quando dizem que a economia de um país está encolhendo? O que isso significa na prática? Exatamente. Uma recessão é, por definição, marcada pela queda do PIB, o nosso famoso Produto Interno Bruto. Pensa que o PIB é a soma de tudo que o país produz. Se ele diminui, é um sinal de que a Fábrica Brasil está produzindo menos. E isso, claro, acaba afetando empregos, salários, investimentos, tudo. Certo, então o PIB é super importante, mas, além dele, que outros termômetros os economistas olham para saber se a economia está legal ou não? Quais são os indicadores que dão um cenário completo da situação? A resposta certa é a terceira:
é que a economia é como se fosse um carro, sabe? O PIB é tipo o velocímetro. Mas para saber se o carro está bem mesmo, a gente precisa olhar o nível de combustível, que seria a produção industrial, a temperatura do motor, que é a taxa de desemprego. É todo um painel de indicadores que conta a história completa. Muito bem, agora que a gente já sabe como medir a saúde da economia, vamos seguir o rastro do dinheiro. Nesta segunda parte, a gente vai entender como ele se movimenta entre o governo, o comércio com outros países e, claro, os nossos investimentos. É aqui que a economia encontra o nosso dia a dia de vez. Vamos imaginar o orçamento do governo como o nosso orçamento de casa. Quando a arrecadação, que é como se fosse o salário do governo, é maior do que os gastos, que são as nossas contas, sobra dinheiro. Isso é um superávit. No caso do governo, a gente chama de superávit primário. É um sinal de que as contas públicas estão saudáveis. Isso antes de pagar os juros da dívida. E essa mesma lógica vale para o comércio com outros países. Quando o Brasil compra mais produtos de fora do que vende produtos brasileiros para o mundo, a gente tem um déficit comercial. É como se estivesse saindo mais dinheiro do país do que entrando por meio do comércio. Agora, um desafio prático que é super útil para quem investe. Vamos calcular o ganho real de um investimento. Ou seja, quanto ele rendeu de verdade depois que a gente desconta o efeito da inflação. Prepara a calculadora aí. Olha só que interessante. O retorno que a gente vê no extrato, que é o retorno nominal, foi de 5%. Parece bom, né? Mas quando a gente tira o efeito da inflação, o ganho real, ou seja, o aumento do nosso poder de compra, foi de só 3,45%. A gente chama a operação de pré-fixada porque a taxa de juros foi combinada lá no início, antes mesmo da gente saber qual seria a inflação do período. Tá, mas quem organiza todo esse fluxo de dinheiro? Quem dita as regras do jogo? Isso nos leva ao coração do sistema, o Sistema Financeiro Nacional, ou SFN. Ele é a grande engrenagem que faz todo o mercado financeiro do Brasil girar. Para que serve, na prática, esse sistema todo? Qual é a grande missão do SFN na nossa economia? Então, o SFN funciona como um grande ecossistema. A função dele é conectar quem tem dinheiro sobrando, os poupadores, com quem precisa de dinheiro para investir, como empresas ou pessoas querendo um financiamento. O SFN cria as pontes e, mais importante, as regras para que essa troca toda aconteça de forma segura e eficiente para todo mundo. Todo sistema tem uma chefia, né? Nesse grande tabuleiro do sistema financeiro brasileiro, quem está no topo da pirâmide? Quem manda em tudo? A resposta certa é a B. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, é o arquiteto do sistema. Ele não põe a mão na massa, mas é ele quem desenha a planta toda. Ou seja, ele define as grandes regras e as diretrizes que todos os outros jogadores do mercado precisam seguir. Bom, se o CMN está lá no topo criando as regras, quem são os jogadores que colocam tudo isso em prática no dia a dia? Vamos conhecer agora os principais atores desse sistema. A analogia aqui é perfeita. Pensa assim, o CMN é como um poder legislativo, que cria as leis. Já o Banco Central e a CVM são como um poder executivo. Eles fiscalizam e garantem que as leis sejam cumpridas cada um no seu quadrado na sua área de atuação. Faz sentido, né? E agora, uma pergunta crucial. Quem é que controla a torneira do dinheiro na economia? Quem decide se vai ter mais ou menos moeda circulando e, principalmente, qual vai ser o custo desse dinheiro? A famosa taxa básica de juros. Esse papel fundamental é do Banco Central, o Bacen. Ele é o grande guardião da nossa moeda. A principal missão dele é garantir a estabilidade do real e proteger o seu valor. É, sem dúvida, uma das funções mais importantes para a saúde da economia de qualquer país. Olhando para trás, hoje a gente conseguiu conectar os pontos. Começamos com conceitos que parecem abstratos, como inflação e PIB, e fomos até as instituições reais que gerenciam todo o nosso sistema financeiro. Vimos como a teoria econômica se transforma em ações que impactam a vida de todo mundo, todos os dias. A grande sacada de hoje é que a economia não é um assunto de outro mundo. São forças bem reais que moldam o nosso dia a dia, as nossas decisões e o nosso futuro. Entender essas regras do jogo é o primeiro passo para poder jogar melhor. E a pergunta que fica é: como esse conhecimento todo vai ser usado daqui para frente? Pensa nisso. Até a próxima. Oi, pessoal. Bora falar de um assunto que parece um bicho de 7 cabeças, mas que no fundo é fascinante. O mercado financeiro brasileiro. E hoje a gente vai fazer isso de um jeito bem diferente, bem mão na massa. Nós vamos pegar algumas questões de prova, daquelas de certificação mesmo, para entender na prática como tudo funciona. A ideia é construir um conhecimento que realmente faz a diferença. Então, o nosso mapa da mina para hoje é esse aqui.
Primeiro, a gente vai conhecer os pilares do sistema financeiro. Depois, vamos dar um zoom nos bancos, tanto comercial quanto de investimento. Na sequência, passamos por outros intermediários que são super importantes e, para fechar, a gente decifra os principais riscos e como lidar com eles. Vamos nessa? Bom, para começar, vamos direto na base, no alicerce de tudo. Quem são os grandes atores que movimentam o mercado financeiro aqui no Brasil? Pensa assim, o sistema financeiro é tipo o coração da nossa economia. A grande missão dele é fazer o dinheiro circular, sabe? Ele pega o dinheiro de quem está poupando, de quem tem uma grana sobrando e leva para quem está precisando de capital para crescer, como as empresas. Entender quem são essas instituições que fazem essa conexão, bom, esse é o primeiro passo para desvendar esse mundo. Beleza, já entendemos o papel geral do sistema. Agora vamos focar em dois personagens que todo mundo conhece, os bancos. Mas, será que todo banco é igual? A resposta é não. Existem tipos bem diferentes, com missões bem distintas. E é isso que a gente vai ver agora, a diferença entre os bancos comerciais e os de investimento. E para a gente entender bem o papel dos bancos comerciais, olha só um tipo de questão que pode aparecer numa prova. A pergunta basicamente quer saber o seguinte: quem é que manda? Quem regula e fiscaliza esses bancos que a gente usa no dia a dia? E a resposta certa aqui é a B, é o Bacen, o Banco Central do Brasil. Ele é, vamos dizer assim, o grande xerife dos bancos comerciais. É o Bacen que cria as regras do jogo e garante que tudo está correndo de um jeito seguro para todo mundo, protegendo o nosso dinheiro. Certo, a gente já sabe quem fiscaliza. Mas e a função principal deles? Qual é? O que eles fazem na prática? Essa outra pergunta aqui vai direto nesse ponto. E aqui está o pulo do gato, a informação-chave. A função principal deles é financiar o curto e o médio prazo. Pensa no financiamento de um carro, no capital de giro para uma loja. É isso. E tem um detalhe super importante que só eles podem fazer: captar depósito à vista, que nada mais é do que a nossa conta corrente, aquela do dia a dia. Agora, vamos virar a chave. Se o banco comercial é o do dia a dia, o banco de investimento, esse joga em outra categoria. E a gente já começa a ver a diferença só pela pergunta sobre quem regula eles. É bem parecida com a anterior, mas a resposta, essa sim, muda tudo. Olha só que interessante. A resposta correta é a A. Aqui não é só o Bacen que fiscaliza. Entra na jogada também a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E só por ter esses dois órgãos de olho, a gente já saca qual é a deles, né? O foco é o mercado de capitais, o universo das ações, das grandes operações de investimento. E aqui a gente consegue ver o resumo da ópera. Fica bem claro, né? De um lado, banco comercial. Crédito para o dia a dia, curto e médio prazo, atendendo pessoas e empresas. Do outro lado, banco de investimento. Foco total no longo prazo, ajudando as grandes empresas a conseguir capital para projetos gigantes, para expansão. É outra escala. Mas nem só de banco vive o mercado financeiro. Existem outras peças nesse tabuleiro que são fundamentais. E agora a gente vai falar de uma delas, as corretoras. Para quem quer investir na bolsa, por exemplo, não dá para simplesmente ligar para a empresa e falar que era uma ação. Precisa de um intermediário no meio do caminho. E essa questão de prova aqui ajuda a gente a definir o que são exatamente essas corretoras. A melhor forma de pensar nelas é como se fossem as grandes pontes do mercado. De um lado da ponte está quem quer investir, com o capital. Do outro lado estão as empresas, o governo, oferecendo ações, títulos. E a corretora é exatamente essa ponte que conecta os dois lados, fazendo o negócio acontecer de forma segura e eficiente. E claro, também são fiscalizadas pelo Bacen e pela CVM. Bom, já conhecemos os jogadores, agora a gente precisa falar de uma coisa que está em todo lugar no mercado financeiro e que todo mundo que investe, do iniciante ao mais experiente, tem que entender bem: os riscos. Vamos decifrar agora quais são os principais. Basicamente, a gente pode resumir os principais riscos em 3 grandes grupos: risco de mercado, risco de crédito e o risco de liquidez. E para não ficar só na teoria, a gente vai ver exemplos bem práticos para cada um deles. Aí não tem mais como confundir. Vamos lá para o primeiro cenário para ficar bem claro. Imagina a seguinte situação. Alguém tem um imóvel que vale R$50 mil. Precisa vender rápido, mas a única oferta que aparece na mesa é de 30 mil. E aí? Que risco é esse? Isso é o clássico risco de liquidez. É basicamente a dificuldade de transformar um bem em dinheiro pelo preço que ele realmente vale de forma rápida. Se tem pouca gente querendo comprar, ou seja, se o ativo não é líquido, a chance de ter que vender por um preço bem mais baixo para se livrar dele
é enorme. Beleza, vamos para outro cenário agora, mais focado no mercado de ações. Uma pessoa comprou uma ação por R$ 4. Um tempo depois, o preço de venda dessa mesma ação está em R$ 3,60. Que risco é esse que ela está enfrentando? Esse é o famoso risco de mercado. Ele está ligado à oscilação de preços de tudo. Não é um problema específico com aquela empresa ou aquela ação, sabe? É o sobe e desce do mercado como um todo, que pode ser influenciado pela economia, pela política. É o risco do preço simplesmente cair. E para fechar os exemplos, nosso último cenário. Imagine que alguém investiu numa debenture, ou seja, na prática, emprestou dinheiro para uma empresa. Chega o dia do vencimento, o dia de receber o dinheiro de volta com juros, e nada. A empresa não paga. Esse é o nosso terceiro grande risco. Esse aí é o risco de crédito, ou, falando no bom português, o risco de calote. É bem simples. É o risco de quem emitiu o título de dívida, seja uma empresa ou até mesmo o governo, simplesmente não honrar o compromisso e não pagar o que deve. Ok, entender os riscos é fundamental, mas só entender não adianta, né? O mais importante é saber como lidar com eles. Então, para a gente fechar, vamos sair um pouco da teoria e ir para a estratégia. Falar sobre como gerenciar tudo isso. E essa aqui, gente, é talvez a regra de ouro de qualquer investimento. O melhor produto nunca é aquele que deu o maior retorno no passado. O melhor produto é sempre aquele que se alinha com os objetivos de quem está investindo, com o prazo, com o perfil de risco. É algo totalmente pessoal. E qual a principal ferramenta para gerenciar o risco? O nome dela é diversificação. Sabe aquele ditado de não colocar todos os ovos na mesma cesta? É exatamente isso. A ideia é criar um portfólio com ativos diferentes, porque assim, se um vai mal, o outro pode compensar. Isso ajuda a reduzir o risco geral da carteira. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Pensando na própria realidade financeira, nos próprios investimentos ou nos planos para o futuro, qual desses 3 riscos, mercado, crédito ou liquidez, é o que mais tira o sono? Pensar nisso não é só um exercício, não. É o primeiro passo para se proteger e tomar decisões mais inteligentes com o próprio dinheiro.